O contato com o mestre, de fato, ele é muito catártico. Os indivíduos que eles não têm preparação prévia costumam ter essa transbordação de emoções, seja um choro, seja um medo muito grande, seja... Eu não acho que a chama violeta tem a capacidade de queimar karma diretamente. E queima karma é transformação de consciência. Quando a gente fala do raio dourado, a gente tá falando de iluminação, a gente fala de intuição, a gente fala de sabedoria. É um raio que ele é muito mais sutil e mais leve, ele é muito mais expansivo e luminoso. Eu não acho que a aproximação dos mestres se dá voluntariamente, ou seja, não acho que as pessoas conseguem ir até os mestres. Eu acho que é um caminho de mão única, deles para conosco. E reencarnaria com uma missão muito específica a ser realizada. O mestre, então, é aquele que depurou o karma dele, pelo menos dessa dimensão, 100%, integralmente. E se a gente pensa nisso, então, claro, vão existir santos que foram mestres de fato. Mas nem todos. O templo astral, ele é basicamente um local no astral que ele pode ser imaginado, ou em algumas pessoas ele simplesmente aparece, a pessoa fecha os olhos para meditar e ela tá sempre numa mesma cabana na praia, ou ela tá sempre em algum lugar no campo, ela tá num castelo. Num primeiro momento, esse é um lugar que ele é parte da imaginação do indivíduo. Mas depois ele vai se consagrando dentro desse plano astral e ele vai ganhando certa autonomia e certa vida. A pessoa pode modular ele, e essas cartas, elas servem como cartas de propósito. Então, eu posso escrever uma carta pedindo a admissão à grande fraternidade universal para ver se, de alguma forma, eu estabeleço esses contatos, eu trago esses indivíduos mais para perto. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que teve seu início dia 9 de março de 2010, mais de 15 anos de existência, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. E hoje ele está de volta, só que pela primeira vez aqui nos estúdios da TV Consciência Próspera, Rodrigo Vignoli. Como é que você está? Tudo bem, Samuel? Que bom, que bom. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui. Que estúdio lindo, maravilhoso. Tô muito animado. Que beleza. Ele que veio diretamente da terra dos pães e queijos voadores. Sim. Que terra é essa mesmo? Belo Horizonte, maravilhoso. Me receberam com pão de queijo delicioso aqui. Falei, nossa, Paulista sabe fazer pão de queijo também. Muito bom, muito bom. E o tema que a gente traz hoje aqui é os mestres da grande fraternidade universal. Eu já começo com uma pergunta relacionada a isso. Qual a diferença, ou se você tem uma diferenciação do que é a grande fraternidade universal, e se ela tem uma diferenciação, ou como que difere do conceito da grande fraternidade branca? Legal. No meu trabalho eu adotei esse termo diferente, universal e não branca, porque a gente via muitos relatos de eugenia, de racismo, de alguns tópicos delicados dentro de estudos de grande fraternidade branca, tanto nas linhas contemporâneas quanto quando a gente remonta ali, por exemplo, para a literatura de Blavatsky. E aí essa compreensão desse termo universal é muito mais no sentido de entender que a gente tem um viés um pouco mais universalista mesmo, né, dessa compreensão. Muitas das linhagens de grande fraternidade branca hoje já têm uma pegada um pouco mais universalista, mas a ideia é justamente assim, de trabalhar com essas forças dos mestres e dos raios de uma forma um pouco mais direta e sem tantos preconceitos, eu acho que essa é a palavra, sabe? Mas, basicamente, né, sim, são os mesmos mestres que a gente vê nos tratados de grande fraternidade branca e outras inteligências não mapeadas também. Né? A gente fala daqui a pouquinho sobre os raios também, fazer um aparato também de sintonia, vibração, frequências e mestres correlacionados com as respectivas conexões com as cores, não necessariamente com os raios especificamente, né? Com as vibrações de cada um deles. Mas antes ainda, você vê a diferença, qual a diferença entre os mestres, mentor, aqueles mentores que atuam ali junto ao indivíduo encarnado, né? Sim. Como é que você define-se um mestre, realmente um mestre? E o mestre é o mesmo que o guru? É o mesmo que o mentor, né? Excelente. Qual que é a função desses seres no desenvolvimento espiritual de um indivíduo, né? Ótimo.
Vamos. A gente está acostumado a pensar que existe uma espécie de hierarquia evolutiva, né? Uma certa escala. Então tem a pessoa, tem o espírito que acabou de morrer, tem o guia, que muitas vezes é um espírito que ele tem uma capacidade de atuação sobre a realidade ou sobre as realidades, né? E esses guias eles são muito mais fáceis da gente se conectar, porque eles ocupam, né, planos muito próximos dos nossos. Esses mentores eles têm certos desenvolvimentos e evoluções em que eles vão ganhando maior proficiência, uma maior atuação, uma maior especificidade dentro da atuação deles e em algum momento na escala evolutiva, um momento bem longínquo, ele alcança esse patamar de mestre. Um mestre, ele é um ser aperfeiçoado dentro de algumas dimensões. Existem outras qualidades e outras hierarquias para além do grau de mestre, né? Você tem mestres cósmicos, né? Veladores, algumas inteligências que elas são tão longínquas que a gente não consegue nem conceber a função dela dentro da nossa concepção tridimensional. Mas o mestre, em geral, ele é o indivíduo que ele se aperfeiçoa plenamente, tanto em plano físico quanto, né, nos planos sucedentes. E particularmente, né, eu não vejo essas inteligências encarnadas. Existe muita discussão se os mestres da Grande Fraternidade Branca que a Blavatsky né, levantava, se eles eram de fato encarnados ou não, se eles eram Mahatmas indianos que ela comunicava por projeção astral e etc. Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese. Né, não estou dizendo que não existam seres que eles alcançaram esse nível de perfeição aqui na matéria, né, claro que sim, mas eu acho que eles são menos populares do que a gente supõe. Né? Então, o professor espiritual, o guru, né, as pessoas que às vezes se denominam como mestres, eles têm um grau de proficiência dentro da técnica, dentro da linhagem deles, dentro do que ele se propõe a fazer. Mas eu acho que quando a gente está tratando de mestre aqui, a gente está falando de um tipo de realização integral, né? Em vários níveis, em vários planos diferentes. Uhum. Eu vou trazer então duas questões ligadas a isso que você acabou de trazer. Uma delas é a ideia mais cristã, de que se a ideia cristã, que você pode falar se você pode falar um pouco sobre isso, se existe essa semelhança do que é chamado de comunhão dos santos. Sim. E a outra é uma pergunta muito mais presente aqui nos comentários aqui dos vídeos do YouTube, que é assim: se existe alguma relação entre os Illuminatis e a Grande Fraternidade Universal e o governo oculto. Então são duas questões, uma mais conectada com a linhagem mais religiosa cristã e o outro mais ligadas a alguns movimentos de comentários que aparecem quando esses temas são abordados. Você já falou uma coisa interessante que é sobre não necessariamente uma raça ou um negócio, sabe? Sim. Mais presente por conta do branco e preto, essas conexões assim. Sim. E agora essa outra questão que é governo oculto do mundo, Illuminati, Grande Fraternidade Universal e também a comunhão dos santos. Quando a gente pensa, né, na Igreja Católica, no processo de canonização, esse processo ele é um processo político também. Né? Então você tem seres, você tem indivíduos que eles alcançaram um certo nível de mestria, de desenvolvimento dentro da vida, e que foi impossível de ser ignorado pela própria igreja, e eles recebem, né, então esse título de santo, né, essa canonização. Outros tantos indivíduos, eles são mais palatáveis a oportunidades políticas, né? Eles são alçados a um certo patamar de santo que cabe a gente questionar se realmente houve uma realização espiritual integral ali, né? Muitos são os casos que a gente vê de indivíduos que às vezes receberam esse título, às vezes encarnaram novamente. Então, putz, como assim? É santo, mas viveu de novo? Claro, em outras perspectivas, né? O espiritismo vai falar disso, né? Outras doutrinas universalistas, mas um mestre, então, ele não reencarnaria dessa forma. Ou, se reencarnaria com uma missão muito específica a ser realizada. O mestre, então, é aquele que depurou o karma dele, pelo menos dessa dimensão, né? 100%, integralmente. Né? E se a gente pensa nisso, então, claro, vão existir santos que foram mestres de fato. Mas nem todos, né? E quando a gente fala, então, dessa questão de Illuminati, de governo oculto do mundo, aí a gente abre espaço para muitas teorias, né? Tem as pessoas que entendem que os Illuminati, eles são
seres malévolos e que de alguma forma estão manipulando a sociedade e tentando eh, lidar com seus interesses próprios. E tem pessoas que entendem o governo oculto do mundo num sentido de um governo de fato espiritual que tenta botar a vida na Terra em uma certa congruência e comunhão. Qual que é o que a gente está falando? É, é esse Illuminati mais negativo? Tem os dois, né, nessa perspectiva do conhecimento. Traz o esclarecimento, então, dos dois, tanto Legal. dos Illuminatis como conceito histórico de uma linhagem que veio para, vamos dizer assim, preservar algum tipo de conhecimento, e os Illuminatis com esse sentido de um governo que quer lidar com a sociedade, que alguns ainda falam que são, na verdade, os Illuminatis, as grandes famílias, Sim. as famílias mais ricas do planeta. Sim, essa é uma teoria de conspiração bastante vigente, né? Todo mundo fala, ai, né, a gente tem que acabar com E os alguns, Illuminatis. inclusive, estão falando que o Elon Musk é um deles, porque ele agora alcançou, é o primeiro ser humano a alcançar 20 bilhões em patrimônio. Caraca, pois é. Então, quando a gente pensa, né, 20 bilhões? 200 bilhões em bilhões, patrimônio. Quando a gente pensa nessa perspectiva histórica, né, dos Illuminati Baviera, e dessa preservação de conhecimento, me interessa muito pensar que, em algum momento da história, alguns indivíduos versados em uma espécie de conhecimento espiritual falaram: cara, a gente precisa de preservar isso aqui, a gente precisa de tornar isso mais acessível para outras pessoas que chegarem e que precisarem desse tipo de conhecimento. Eh, eu não sei se esses indivíduos foram de fato mestres no sentido de realização espiritual, mas são adeptos, né? São indivíduos que eles estão dentro da grande loja branca, né? Dessa grande loja universal. E aí a gente precisa de conceituar isso, porque a gente está falando de mestres, mas os mestres são os grandes professores da humanidade ou do universo, por assim dizer, porque eles não estão presentes só aqui na Terra. Mas existe uma organização que ela é mais ampla e que ela não está reduzida só a esses seres que alcançaram perfeição. Então, todo e qualquer tipo de trabalhador, né, espiritual, que tem consciência do próprio trabalho e que segue algumas diretrizes internas, está num caminho iniciático, eventualmente ele pode se associar à grande loja universal, mesmo que ele não o faça consciente e voluntariamente. Então, muitas vezes são os irmãos de caminhada que a gente encontra de outras vertentes, do xamanismo, do martinismo, de Umbanda, que não têm um conhecimento sobre esse conceito dessa grande loja universal, mas que operam nessas mesmas correntes de força energéticas, cada um na sua segmentação própria. Então, se a gente fala que existem, né, religiões, a maioria dos caminhos espirituais que eles conduzem à luz, ou à iluminação, ou à transcendência, ou, né, à consciência plena. Então, esse desenvolvimento consciencial ele vai né, se destinar à consciência de mestria, ou seja, todos estão destinados a serem mestres em algum momento. E essa meta final, né, esse objetivo da religião e da espiritualidade, vai fazer com que a gente se ligue uns aos outros dentro dessa organização cósmica chamada Grande Loja Branca, Grande Fraternidade Universal, por assim dizer. Há alguns anos a gente teve aqui temas ligados à Grande Fraternidade Branca, com esse termo inclusive, e uma das convidadas trabalha com a linha de 7 raios e outra convidada trabalha com a linha de 12. Sim. A minha pergunta é qual é a linha que você trabalha e se você pode trazer aqui um pouco sobre raio, esse é o raio, esses são os mestres que são mais conectados com esse raio. Sim. E suas respectivas funções, porque aí dá uma base também do porquê que se traz nessa grande fraternidade universal Sim. esse conceito de raios, né? Eu trabalho com a perspectiva de 7 raios. Você falou que existem 12, tem gente que fala de 49, tem gente que fala de 144, né? E aí por assim vai. Eu não acho que essas sejam as únicas qualidades, energias presentes na natureza. Mas eu acho que são as principais, eu acho que facilita organizar e fazer correlações. Eu confesso que eu ainda estou tentando entender como que o conceito que a Blavatsky traz sobre mestres muda para Annie Besant,
né, discípulo dela, que muda para o Jiao-Ku, mestre tibetano, que muda para a Summit Lighthouse e etc, etc, etc. Então, as cores dos raios, elas mudam, as associações, elas evoluem, os mestres associados, eles ganham mais complexidade, mas parece ser um mesmo corpo de trabalho. Comecei a montar uma tabela de comparação entre cada uma dessas autoras e como que elas têm essa perspectiva. De repente, um amigo comum nosso, Wagner, me apresenta uma visão de 7 raios cósmicos andinos, dentro da tradição dele. Que eu falei, cara, isso é muito interessante, porque os atributos batem, as cores não. As formas de acessar são parecidas, mas muito mais dentro daquele viés cultural. E eu comecei a me perguntar, será que essas forças, então, de fato, elas são universais? Ou pelo menos elas são forças terrestres e que elas vão se moldar em cada uma das culturas ou de acordo com o momento do tempo e do espaço? Eh, e me dei conta de que isso faz sentido. Dentro da grande fraternidade universal, né, contemporânea, mais dessa linha da Summit Lighthouse, a gente tem, então, esses 7 raios: azul, dourado, rosa, branco, verde, dourado, violeta. Esse raio azul, que é o raio da fé, que é o raio da força, na perspectiva da Blavatsky, era um raio vermelho. E também ligado à força e não à fé. E aí você começa a ver uma coisa muito interessante dentro dessa perspectiva dos raios, que esses atributos, eles podem mudar em termos, né, dos termos, mas eles não mudam conceitualmente. Força e fé, dentro da fraternidade universal, ainda são a mesma coisa. Só que a fé é a força do espírito. Fé também é vontade, também é a forma como uma pessoa, ou o indivíduo, o espírito, ele se coloca no mundo. Então tudo isso está abarcado dentro desse primeiro raio. Na visão da Blavatsky, ele vai ser vermelho. Na visão da Summit Lighthouse, ele vai ser azul. Cada uma vai dar uma atribuição planetária, cada uma vai dar uma associação com chakra. A gente pode pensar, putz, é vermelho, tem a ligação com básico. Outros podem falar assim, nossa, mas é azul, tá ligado com fé, tem ligação com a coroa. Não importa. O ponto é, essa força, ela atua e trabalha, né, junto dos mestres e junto dos indivíduos. E o que é o interessante disso tudo é que qual que é a forma, então, de se desenvolver dentro dessa fraternidade? Entender que cada indivíduo possui pelo menos um raio específico. Esse raio, ele rege aquilo que são valores inegociáveis para aquele indivíduo. Então você tem indivíduos que eles são do raio verde, da verdade. Esses indivíduos, eles têm pouca tolerância à mentira. Eles têm pouca tolerância a qualquer tipo de ilusão ou enganação. É aquela pessoa que você não pode conversar com ela, você não pode mentir de jeito nenhum, porque se ela descobrir, vai ser uma grande traição. Tem gente que isso é algo completamente irrelevante. Ah, pô, você cometeu uma mentira, você falou pra mim, etc e tal, por quê? Né? Não tem problema. E aí, então, cada um desses raios, ele vai falar também dos nossos vieses. Uma pessoa de raio azul, de raio de fé, vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com o ceticismo, ou quando tá na sombra dela, ela vai ter uma descrença e um desencantamento no mundo. E por que isso é interessante? Porque cor de raio não importa. O que importa é o atributo que nos liga nele. E esse é o atributo que é a chave da realização. 1, da encarnação. 2, da realização cósmica no futuro. Então, uma pessoa que ela tem, de novo, nesse exemplo, verdade, né, ou o raio verde como um valor inegociável e essencial, ela primeiro, vai precisar de fazer um pacto de verdade, então ela não pode mentir. Quando ela mente, a vida dela vai para trás, as coisas começam a desandar. Principalmente, se esse é um raio de cura, se esse é um raio de conhecimento concreto, ela também vai precisar de operar isso no mundo, né? Então, seja efetivamente trabalhar com medicina, seja trabalhar com medicina integrativa, seja né, eventualmente fazer trabalhos filantrópicos e voluntários, essa é uma variável que vai ser muito cara para esse indivíduo e que vai fazer com que ele solucione uma série de problemas, né, na vida dele. O que não quer dizer que isso que é uma solução para esse tipo de indivíduo vai funcionar para outros. Então, esse entendimento de como que os raios operam dentro da gente, esse mapeamento dessas virtudes, desses atributos, facilita a gente saber o que é indispensável e inegociável, o que é negociável e o que é irrelevante. Uhum. Bom, você falou do azul e falou do verde. Aham. Vamos falar dos outros? Vamos falar dos outros. Tá, então, quando a gente fala de raio azul,
a gente fala de fé, a gente fala de vontade, a gente fala de poder, a gente fala de proteção. Esse é um raio que ele cria, vamos dizer, escudos de proteção energéticos e físicos. É um raio mais espesso, ele é um pouco mais encorpado. Quando a gente fala do raio dourado, a gente está falando de iluminação, a gente fala de intuição, a gente fala de sabedoria. É um raio que ele é muito mais sutil e mais leve, ele é muito mais expansivo e luminoso, e ele trata sobre essa capacidade de sabedoria. Então a pessoa precisa de obter insights, ela está estudando para um concurso, ela está lendo um livro, ela vai trabalhar com esse raio dourado. O terceiro raio, o raio rosa, é um raio de amor, né, de compaixão. Ele é um raio de arte, e ele fala muito dessa harmonia, dessa coesão, né, nos relacionamentos com outras pessoas. E quando a gente fala, então, né, desse raio rosa, a gente está falando de indivíduos que eles são muito respeitosos, que eles são criativos, que eles são afetuosos. O que é engraçado porque normalmente são pessoas que são mais passionais. Então tem uma facilidade de serem tiradas do sério, podem ser um pouco mais explosivas, né, não agressivas, mas numa explosividade, né, que é justamente dessa passionalidade do raio rosa. O raio branco é um raio de justiça, ele é um raio de equilíbrio, ele também está ligado com paz, ele está ligado com purificação e ascensão. É um raio que a gente chama para fazer limpezas, mais do que limpezas, purificações, mas ele é um raio que ele está ligado também com ajuste. Então, uma situação que está muito com muitas ilusões, com muitos ruídos, o raio branco ajuda a dissolver isso. No raio verde a gente falou sobre verdade, a gente falou sobre cura, né, é um raio que ele trabalha muito na área de saúde, mas ele também trabalha sobre saúde mental, né, organização de pensamentos, organização de emoções, né, e os indivíduos desse raio, muitas vezes, eles costumam ter germofobia, ou então toque de limpeza, porque a cura também passa por esse lugar. No raio rubi dourado é um dos raios mais enigmáticos que tem, porque a gente fala sobre devoção e sobre amor incondicional. Os indivíduos desse raio, eles têm uma capacidade de previsão de futuro e uma capacidade oracular que ela é inata. É muito impressionante. Essas pessoas, elas facilmente sonham profeticamente, elas pegam com tarôs ou quaisquer outro tipo de oráculo, elas têm uma facilidade muito grande de se conectar. E são indivíduos que eles têm um processo mais sacerdotal. Eles conseguem muito facilmente canalizar outras inteligências. Às vezes não tem aporte energético para aquilo, mas tem uma facilidade de contato. E por fim a gente tem o raio violeta, né, é o mais famoso de todos. Né, é um raio de transmutação, um raio de transformação, um raio de libertação. É um raio que a gente usa muito para limpezas energéticas, mas a gente usa muito ele também para movimentar a vida, né? O oposto do raio violeta é a estagnação, é estar preso, é se sentir entediado, né? Os indivíduos do raio violeta, existe um estigma de que de alguma forma a consciência deles é um pouco mais aberta do que dos demais, e justamente por isso são pessoas que normalmente são muito arrogantes, que elas têm uma arrogância espiritual de achar que elas dão conta de tudo, que elas podem tudo, etc e tal, porque tem uma abertura maior, mas às vezes não passaram pelo processo de formatação intelectual. Então você tem a consciência, você tem o acesso à técnica, mas às vezes você não tem ainda, né, todo aquela preparação prévia. Esses são os 7 raios, né, em geral, e esses são os atributos que a gente vê. Uhum. Nesses 7 raios, quais os mestres estão conectados com esses respectivos raios e que são mais conhecidos, vamos chamar assim? Sim. Que a gente já começou o nosso bate-papo, porque alguns não são nem mapeados dentro dele. Sim. Mas, no geral, quais são os mais conhecidos e associados com esses respectivos 7 raios? Né? Sim. Nessa literatura contemporânea, os mestres mais famosos, então, no primeiro raio a gente tem o mestre El Morya. No segundo raio, a gente teria o mestre Lanto, e também é dito que o mestre Kutomi da
da Blavatsky integraria esse segundo raio da sabedoria. No terceiro raio, a gente tem a mestra Rovena, e também em outras literaturas a associação com o mestre Paulo Veneziano. No quarto raio a gente tem o Serafis Bey, é um mestre egípcio. No quinto raio a gente tem o Hilarion, né, que ficou muito famoso na obra da Mabel Collins, né? Depois ela renegou. No sexto raio a gente tem a mestra Nada, e no sétimo raio o famoso mestre Saint-Germain. A gente tem aí alguns outros mestres, então é dito, por exemplo, que o mestre Jesus, ele integraria, né, o sexto raio, esse raio rubi dourado. É dito que a Maria, mãe de Deus, ela integra o quarto raio. É dito que a Bodhisattva Kuan Yin, ela integra o sétimo raio violeta. Então, existe também uma perspectiva por parte dos estudantes de tentar reencaixar algumas divindades dentro desses raios. Eu não sei o quanto que isso é benéfico e o quanto que isso não é. No sentido de, às vezes são só marteladas, né? É você tentando encaixar uma figura arquetípica dentro de um outro sistema. Outras vezes é excelente, porque você consegue trabalhar com aquelas inteligências dentro dessa perspectiva dos raios e acessar a energia do raio, não necessariamente a energia da inteligência. Universalistamente, né, pensando, é ótimo. Nesse sentido de tornar essas inteligências mais próximas, mais acessíveis, né? Uhum. Já que está falando de 7 raios, Sim. qual a importância do 7 no estudo e na perspectiva mais ocultista? Uhum. E o que você pode também falar sobre essa, e se tem uma associação também dos raios com os 7 chakras? Uhum. E o que seria também, 3 perguntas em uma, já vou ficar na chama trina. E o que seriam os chamados chakras cósmicos? Sim, legal. Samuel, existem uma série de esquemas de associação dos raios com os chakras, tá? Eu, particularmente, não vejo essa atribuição de uma forma muito correta. Igual a gente falou, né? O raio azul tá ligado com fé, e tá ligado com poder, e tá ligado com força. A gente encaixa ele no básico? Ou a gente encaixa no chakra do plexo solar, que é a projeção do indivíduo e da vontade dele? Ou a gente encaixa na coroa, porque se é fé, é conexão. Né? O raio violeta é um raio de transmutação e de transformação. Pô, mas é violeta, talvez a gente encaixe na coroa. É muito fácil associar o raio violeta com Saturno, né? Com um dos 7 planetas clássicos. Porque Saturno, ele é transformação, mas ele também é peso, ele também é estagnação, ele também é, né, o grande maléfico. Então, eu não vejo uma associação muito clara. Eu entendo que a energia dos 7 chakras pode ser replicada a energia dos 7 raios pode ser replicada nos 7 chakras. Mas eu acho que essas associações, elas limitam um pouco o pensamento. Agora, quando a gente fala sobre chakras cósmicos, a gente está falando de chakras transpessoais. Aliás, existem 2 perspectivas. A gente tem esses chakras transpessoais, seria a estrela da alma e o estrela da terra, que são extensões do espírito, que não se localizam no indivíduo, e que muitas vezes são os pontos de entrada e de conexão com esses mestres. Né? Então, a gente vai dizer que o indivíduo que está acessando um mestre, ele vai ter esse chakra 30 centímetros acima da cabeça, ativo e permeado por essa energia desse mestre. Agora, quando a gente fala de chakras cósmicos numa perspectiva mais cabalística, a gente vai falar, né, sobre os planetas, né? A gente vai falar sobre a contraparte física da árvore da vida. Então, né, acho que não é o assunto que nos interessa aqui. Então, falando sobre esses chakras transpessoais, né, esse chakra da estrela da alma, que fica 30 centímetros acima da nossa coroa, do nosso Sahasrara, quando ele começa a se ativar, cria-se uma estrutura acima da nossa cabeça que a gente chama de canal de luz. Esse canal de luz, ele é literalmente um canal, né? Ele pode ter maior ou menor espessura, ele pode estar aberto, ele pode estar fechado, podem haver bloqueios, e esse canal de luz, ele pode ser ativado por processos, né,
terapêuticos, ou iniciações, ou transmissões de poder, né, sejam de encarnados ou desencarnados. E esse canal de luz, ele é, de fato, um canal por onde escoam essas energias cósmicas, né, ativam o chakra coronário e todo o sistema energético do indivíduo, e a partir dele a pessoa tem maior capacidade de conduzir e canalizar esse volume de energia. É a única forma de se acessar os mestres? Não. Os mestres, eles vão ser canalizados por esse canal de luz, mas muitas vezes eles podem simplesmente irradiar a presença deles, né? É o mais comum. Aliás, esse processo de canalização, ele é não é que ele é superestimado, é que as pessoas falam muito sobre isso e confundem e acham que de fato estão canalizando, quando na verdade estão simplesmente encostados, né? Ou estão na presença desses mestres e estão sentindo essa reverberação, essa repercussão. O contato com um mestre, de fato, é, ele é muito catártico. Os indivíduos que eles não têm preparação prévia costumam ter essa transbordação de emoções, seja um choro, seja um medo muito grande, seja um susto, seja a sensação de acessar vidas passadas, ou mais comumente tem muita gente que tem ejeção astral, então se projeta involuntariamente, né, e quando há um processo de início de canalização em um indivíduo que ainda não tem um aporte energético, é muito comum ele sentir uma dor de cabeça muito grande, uma pressão como se né, tentasse passar um elefante num buraco de agulha. E porque a frequência, né, e o corpo vibracional desse tipo de inteligência, esses mestres, precisa se ajustar a nós. Uhum. Quando se fala também desses centros de energia, né, notadamente, para algumas ações são túneis mesmo de energia, eu me recordo agora de um outro conceito que é túneis de realidade. Ah, Como é que o que é que são esses túneis de realidade lá do Robert, né, ah, e como é que o outro livro, como é que o livro A Ascensão de sim, Prometeus, ele traz uma desconstrução de uma perspectiva de caminho. Fala pra gente o que seria esses túneis de realidade, legal. um pouco mais desses assuntos, Sim. e como que isso também pode trazer discernimento para quem estuda esses conceitos de ascensão. Legal. O Robert Anton Wilson, né, esse é o meu livro preferido, Ascensão de Prometeu. E ele tem esse termo, túnel de realidade, que basicamente é a forma como a gente enxerga uma determinada situação. Ele fala então que se existe, sei lá, um objeto, uma bola, uma esfera, e existem várias pessoas observando essa esfera, cada uma das perspectivas diferentes acerca desse centro são túneis de realidade. Que esses túneis de realidade, muitas vezes eles são tomados como a realidade objetiva. Então, eu percebo o mundo, logo o mundo é como eu percebo. Não é? Né, só que esse viés, né, desses túneis de realidade faz com que então as pessoas tenham essa visão tubular, essa visão de túnel, e a incapacidade de conseguir compreender, né, empaticamente outras percepções, outras né, perspectivas, outras visões da realidade. Essa limitação cognitiva impede, então, a expansão da consciência. Então, no Robert Anton Wilson, no Ascensão de Prometeu, o autor ele vai nos dar uma série de exercícios que ele vai permitir com que a gente vá alargando esses túneis de realidade. Para algumas pessoas é um pouco mais traumático, porque é uma visão cunhada da vida que sustenta uma série de narrativas enviesadas. Para outras pessoas que estão numa busca voluntária pela expansão de consciência, vai ser genuinamente prazeroso, né, esse desenvolvimento da consciência do indivíduo. O Robert Anton Wilson, no Ascensão de Prometeus, ele propõe oito circuitos de consciência. Então ele pega o modelo do Dr. Timothy Leary e ele vai desenvolver isso tratando sobre 4 circuitos que eles são básicos e eles são inerentes a todos os seres humanos, e 4 circuitos que eles são transpessoais e que eles só são acessíveis a partir da experiência espiritual. Como que isso se relaciona com o nosso tema de ascensão e de mestres ascensos?
cada um desses circuitos eles estão ativos, mas eles não necessariamente foram aperfeiçoados. Então, vamos dizer aí, a gente tem um terceiro circuito que é um circuito, né, simbólico e semântico, que ele fala sobre a capacidade intelectual. Todo mundo que sabe ler e escrever tem esse circuito ativo. Mas não é todo mundo que consegue manejar ele perfeitamente. Um professor de doutorado, né, vai ter uma habilidade muito mais específica do que uma pessoa recém-letrada. É, então, existem formas de, como se diz, aperfeiçoamento de cada um desses circuitos. E um mestre é aquele que se aperfeiçoa nesses 8 circuitos. Perdão. É, então, uma coisa que é muito interessante é que é, a realização de cada um desses 8 circuitos, eh, ela é individual, ela não é uma realização objetiva, não é tipo, a realização do circuito semântico é se tornar um professor acadêmico bem resolvido, não, é a forma como como a pessoa consegue expressar o espírito dela através daquele circuito de consciência. Uhum. Existem muitas práticas de conexões que são ensinadas para se acessar ou encostar ou se aproximar ou vibrar numa frequência desses mestres. Qual seria um bom caminho para a pessoa se conectar com esses mestres da grande fraternidade universal? E como que a prática espiritual ou o hábito Uhum. de uma prática espiritual influencia nisso? O que acontece também com a pessoa quando ela é relapsa em relação às suas práticas? Excelente. Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora nesse sentido. Eu não acho que, a aproximação dos mestres se dá voluntariamente, ou seja, não acho que as pessoas conseguem ir até os mestres. Eu acho que é um caminho, de mão única, né, deles para conosco. Eu acho que tem muita gente por aí que, alega, né, contatos, né, e eu acho isso problemático e perigoso. Eh, então, como é que é o desenvolvimento dentro dessa linha de grande fraternidade universal? Eh, é um desenvolvimento interno, é o desenvolvimento de virtudes, é um desenvolvimento desses atributos. Eu posso eleger um raio para trabalhar com ele, e inserir isso dentro de uma prática diária. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o primeiro raio, o raio azul, né, eu vou escolher um mantra, ou fazer uma meditação dentro da luz azul, ou, né, escolher algumas figuras pictóricas, algumas mandalas, nas quais eu posso meditar sobre elas, pra tentar, encontrar a frequência dessa energia. E a partir né, da meditação nessa frequência, da modulação do meu campo energético, eu vou conseguindo me aproximar dessa hierarquia desse primeiro raio, raio azul. E aí eu não vou ter contato com o mestre logo de cara, né, eu vou ter contato com outros auxiliares que trabalham dentro daquela linha. Para algumas pessoas vão ter raios que eles vão ser muito fáceis de desenvolver, né, outras, aqueles mesmos raios vão ser muito mais difíceis. E aí que tá a beleza de entender o sistema de uma forma holística, né, de uma forma integral. Então, eu vou passar por cada uma das qualidades, vão ter qualidades que elas vão conversar diretamente comigo, outras não, mas eventualmente, dentro de um processo contínuo, pode ser que eu sinta a presença desses indivíduos. É muito comum que esses mestres eles se apresentem dentro de cerimônias ritualísticas. Então, a pessoa vai passar por algum tipo de iniciação dentro de uma técnica energética, ou ela vai passar por algum tipo de, sei lá, cerimônia de solstício, equinócio. Nesse momento, às vezes, ela tem um vislumbre, né, ela tem uma sensação. Outra coisa que acontece também existe uma transmissão de poder de um indivíduo para outro. Então, alguém que tem um contato legítimo com um desses mestres, quando uma pessoa encontra com esse alguém, esse mestre ele pode se interessar, né, por essa outra pessoa e se apresentar a partir daquele contato, né. Muitas vezes, dentro desse processo de canalização, você tem indivíduos que eles conseguem sustentar
esse contato com os mestres e elevar a pessoa que está diante de si nesse patamar para que haja uma conexão direta. Então é como se fosse é como se você pudesse propiciar esse contato que muitas vezes não pode ser obtido de forma direta pelo indivíduo através, né, da conexão com outros indivíduos que podem ser entendidos como uma espécie de sacerdócio, né? É uma espécie de sacerdócio. Eh, e aí as práticas diárias, elas ajudam nessa modulação do campo energético, nessa modulação frequencial, nesse alargamento do que a gente chamou de canal de luz, e de alguma forma servem como uma espécie de, vou usar esse termo, chamariz para esses mestres, né? Eh, que fique claro, né, esses mestres eles têm interesse de atuar dentro do nosso plano. Eles não têm interesse de atuar com indivíduos que eles são parciais ou descompromissados. Então, por mais que haja o desejo de encontrar canais para manifestar essa energia diretamente, né, no nosso plano, existe uma eleição muito, cuidadosa e pragmática. Eh, existe também um processo de desacoplamento, ou seja, indivíduos que eles não conseguem honrar, né, aquele contato com a grande fraternidade, eles esses mestres eles se desconectam e se afastam. Dessa perspectiva de prática, eu sei que a Sim. gente abordou em outros temas, outros momentos aqui com sua entrevista sobre diários mágicos Sim. e tudo mais, mas nesse conceito de práticas diárias que foi citado agora, como é que a pessoa que está nos acompanhando, ela consegue deixar, ou melhor, como é que ela consegue conseguir, como é que ela consegue preservar esse compromisso Sim. e não desistir? O que seria interessante para que ela desista de desistir? Boa! Nossa, que pergunta delicada. Porque eu acho que a motivação ela depende de cada indivíduo. Tem gente que a motivação é a realização espiritual. Mas tem gente que a motivação, às vezes, é solucionar algum tipo de problema interno. Então é a pessoa que ela tem um quadro de ansiedade e ela percebe que aquelas práticas elas ajudam ela a lidar com o dia a dia, né? Tem pessoas que elas têm uma sensibilidade muito grande e elas não estão buscando ascensão, elas estão buscando simplesmente né, apartar parte dos estímulos espirituais e energéticos dela. É, e aí, essa motivação ela também evolui, né. Às vezes a primeira motivação é a solução de um problema, depois que você soluciona esse problema, a sua motivação é manifestação de resultados, depois que você manifesta resultados na sua vida, a solução seguinte, a motivação seguinte, pode ser uma realização existencial, né, e assim por diante. Eu acho que, a melhor forma da gente ter essa motivação é ter um acompanhamento diário, né. Então o próprio diário mágico, ele ajuda muito a gente entender, como que a gente se desenvolve de um período para o outro. É muito gratificante você, chegar um dia e abrir um diário e olhar como é que você estava um ano anterior, e o tanto de coisa que mudou, né, e ter aquilo documentado materialmente, né, na sua própria perspectiva e também na perspectiva dos demais, né. Muitas vezes a gente está num processo de desenvolvimento iniciático, energético, e a gente não percebe o tanto que a gente está se transformando. O diário ele é esse testemunho vivo, né, do nosso esforço, do nosso compromisso. E quando a gente reconhece ativamente, né, o nosso esforço, aí é muito mais fácil da gente se comprometer, né. Uma vez que você conseguiu, né, se propôs ali a fazer uma prática por 30 dias, aí depois você elege 100 dias, aí depois você elege 1 ano, aí depois você fala assim: "Cara, vou fazer 7 anos de uma mesma prática". Você vai vendo o nível de proficiência que vai ganhando. Aí você apresenta, né, no meio do caminho você apresenta essa mesma prática para outras pessoas. E aí você vê que você não tinha a proficiência que você tem hoje, que você não tinha a eficiência que você tem hoje com aquela mesma prática, né, e você vai observando também nas pessoas ao redor. Ordens iniciáticas, como a Golden Dawn, por exemplo, elas têm alguma relação com a grande fraternidade universal? E o que seria os chamados mestres É, secretos? ótimo. É, a
A Ordem Golden Dawn, ela estrutura esses 3 mestres secretos, né, para alguns autores contemporâneos vão ser representações das 3 esferas superiores da árvore da vida, mas para outros autores, né, e outras pessoas, elas entendem que de fato são contatos invisíveis. Eu gosto muito dessa perspectiva, de que são os seres que eles ditam o currículo da ordem. Em geral, os mestres da Grande Fraternidade Universal, eles se apresentam para os aspirantes de 3 em 3, né? É um mestre maior e 2 discípulos. E esses 2 discípulos, eles estão num patamar superior imediato ao aspirante encarnado, né? Sempre uma tríade. Então, esse mestre maior é um mestre perfeito. Ele é um mestre que ele não tem nenhum tipo de liquidação a ser feita, né? Esses outros 2 mestres menores, eles são como discípulos. Eles também estão num patamar de mestres, mas eles não têm essa realização integral. E quando a gente fala da Golden Dawn, esses mestres é como se eles fossem os patronos, né, os patrocinadores, aqueles que ditam o currículo, aqueles que eram a fonte de poder. Supostamente, toda ordem iniciática, todo e qualquer tipo de agrupamento espiritual, ele obedece a um raio específico. Então, quando a gente traz essa perspectiva para dentro de terreiros, de Umbanda, né, você pega ali e aquele terreiro ele tem uma entidade que ela é a direcionadora, ou dentro de um terreiro de Candomblé, né, é uma casa de Ogum, é uma casa de Iemanjá. Essa inteligência patrona, ela vai dizer qual que é a qualidade principal da característica daquela casa. A mesma coisa acontece na igreja. Você vai para uma igreja de São Miguel Arcanjo, ou você vai para uma igreja de Santo Antônio, tem a especialidade. Às vezes os sacerdotes lá não estão totalmente conscientes de que aquela casa ela deveria estar ligada naquela frequência. Mas as casas mais tradicionais e que têm um contato mais puro, assim o é. E então, né, a Golden Dawn ela só trouxe de uma forma mais explícita e literal aquilo que acontece em todas as ordens sérias e realmente comprometidas com a espiritualidade, que existe um patrono que é a inteligência responsável por fazer a conexão de todo aquele corpo de membros com a espiritualidade. Ou seja, a realização espiritual de cada uma daquelas pessoas vai se dar mediante aquela linha que aquele patrono está, né, cuidando. É claro que, além dos mestres da fraternidade, os adeptos eles podem ter mestres próprios pessoais seus. Essa foi a grande cisão da John Fortune com a Moina Mathers, né? A John Fortune fala que ela começa a ter acesso com os mestres direto. E a Moina fala, não, eu sou o canal da ordem, eu sou né, a detentora né, desses mestres. E aí existe ali uma briga de egos muito grande, porque ela fala, você não pode acessar esses mestres. Bom, existe uma cisão, né, e a John Fortune cria a própria fraternidade dela com os próprios mestres dela, e isso vira uma obsessão na vida dela, né? Uma obsessão é uma palavra forte, mas ela passa muito tempo da vida dela, o termo em inglês é picking up contacts, né, estabelecendo contatos, né, então vira um hobby dela tentar estabelecer contato com inteligências de dimensões superiores, porque ela conseguia acessar, né, e a partir dali trazer conhecimentos que eles eram inéditos. Para quem tem esse tipo de antena parabólica, né, é um privilégio, né, maravilhoso. Ao invés de você buscar conhecimento escrito, né, ou num diálogo como o nosso, né, ter contato direto. Já que você falou de terreiro, Ah. qual é a função, ou melhor, qual é a atuação dos Exus? E Exus, e os mestres da Grande Fraternidade Universal da Liga? É, eu entendo que existe uma série de gradações de Exus diferentes, né? A gente está falando aí de inteligências que boa parte delas em algum momento foi encarnada e que alcançou esse patamar de guia espiritual, né, de entidade, mas você também tem Exus que eles nunca foram encarnados, você tem Exus, né, encantados, você tem Exus que eles são né, potências transdimensionais, tal como os mestres. Você tem Exus que eles servem a, não sei se eu posso usar um termo mestres invertidos, mas sim. E você tem Exus que eles servem a esses mestres. Então, dentro dessa perspectiva, Exu é uma categoria, né, de consciência, né, desencarnada. E
sim, boa parte deles eles vão ser canais desses raios e desses mestres, ainda que não travem contato direto com eles. Eh, eu ouvi de um mestre uma vez falando, é uma linha muito importante, é uma linha muito poderosa, é uma linha que precisa ser cuidada, mas não se relaciona em nada com os nossos mistérios e, não se pode estabelecer uma relação de equivalência, né. O que é pedido para ser feito do lado de cá, vai ser feito diferente do lado de lá, do lado deles. Então, eu acho que são inteligências que elas coexistem, podem se complementar, mas não entram em contato direto. Hum. Você falou no início do nosso bate-papo sobre esse discernimento, essa clareza, Sim, quando a pessoa está associada a alguns respectivos valores ou qualidades de um determinado raio. sim. E também tem um conceito de que existe o raio da alma e raio de missão. Uhum. O que você pode trazer em termos de diferenciação e o que seria interessante a pessoa trabalhar primeiro e por quê? Tá, legal. Eh, o raio da alma seria aquele raio que ele é intrínseco, que ele é essencial, que ele, rege a essência, então, do indivíduo. E o raio de missão, geralmente, é um raio encarnado, é um raio, que ele vai dizer sobre o nosso propósito, ele vai dizer sobre, aquilo que a gente está fazendo aqui nesse plano. Eh o raio da alma, ele se insinua, nas nossas no nosso dia a dia, né, em quem nós somos, na forma como a gente lida. Mas o raio de missão, normalmente, ele é muito mais difícil, no sentido de que, são coisas que a gente precisa de trabalhar previamente em nós para conseguir executar no mundo. Eh, dentro dessa percepção de raio de missão, a gente sempre tem uma missão que ela é individual e pessoal, e uma missão cósmica. Se a gente não vence a nossa missão individual, ela sempre vai atrapalhar essa missão cósmica, ou a gente nunca nem vai conseguir ter vislumbres do que é essa missão cósmica. Eh, e de nada adianta ter, então, né, a noção de quais são esses raios se a gente não faz o para casa. Esse para casa, normalmente, ele tá muito próximo da gente, né? É com família, é com amigos, é com amores, é com, né, a nossa relação com o dinheiro, é a forma como a gente se porta no mundo. E ele pode ser refinado de inúmeras formas, né? Eu posso me realizar, né, eu posso ter um raio, de missão, né, como um raio azul, de fé, de força, de vontade, né, e a minha grande dificuldade ser justamente acreditar. Eu posso começar a ter uma fé, estruturada e organizada e me sentir bem com aquilo, mas eu posso transcender isso, né, uma vez que eu venci o meu ceticismo e eu já tenho uma prática e estou conectado espiritualmente, posso me desenvolver nos meus estudos, posso ir avançando, posso criar uma plataforma para conversar com outras pessoas, né, e ser esse canal do raio azul, né. Então, esses 2 raios eles vão se complementando conforme a gente vai vencendo esses desafios diários. Uhum. E esses raios têm a ver ou impulsiona ou tem algum outro fator energético por detrás com o que é chamado de verdadeira vontade? Verdadeira vontade. Sim, esse raio de missão, né, esse propósito é a nossa verdadeira vontade. Essa verdadeira vontade, as pessoas confundem demais, porque elas entendem que é algo que está escrito nas estrelas, que é um planejamento, que é a vontade de Deus para nossa vida e que, uma vez que a gente acessar aquilo, a gente vai saber em uma frase, né, o que a gente tem para fazer. E na verdade, essa verdadeira vontade, ela é formulada e a formulação ela vai mudar conforme os estágios da nossa vida. Então, um indivíduo pode ter como verdadeira vontade, sei lá, viver de espiritualidade, ou então falar sobre espiritualidade para as pessoas no mundo. Ótimo, é uma excelente meta. Chega um momento que ele alcança aquilo, e aí ele pode refinar a meta, ele pode parar, fiz o que eu tinha para fazer, é isso que eu preciso fazer, continuo com essa plataforma para o resto da vida. Mas ele pode falar assim: "Cara, putz, construí uma plataforma legal, agora eu preciso de, além de falar sobre espiritualidade, eu preciso de fazer essas formações, ou permitir que as próprias pessoas elas consigam estabelecer conexões genuínas". Não é mais só uma comunicação, é de fato, esse refinamento. Então, conforme a gente vai acessando essas gradações de consciência, a gente vai refinando essa noção de verdadeira vontade, essa noção de propósito. Eh, esse é um conceito, telêmico,
né, mas que conversa nas várias vertentes, né, sobre esse propósito, missão de alma, né. Uhum. Bom, nessa perspectiva de missão de alma, na perspectiva de fazer as coisas aqui na vida, a gente, com um esquecimento de tudo, todas as promessas feitas em outras dimensões, Sim. nem sempre a gente faz atitudes ou tem atitudes corretas, fluidas, harmônicas, e a gente atribui isso como sendo uma geração de karma negativo. Uhum. E aí, nos estudos da Grande Fraternidade Universal, tem a chamada chama violeta. Aham. A chama violeta pode queimar o karma diretamente? E qual é o papel da chama nessas questões de dissoluções kármicas que o indivíduo cria? Legal. Eh Eu não acho que a chama violeta tem a capacidade de queimar karma diretamente, né. O que queima karma é transformação de consciência. Se a chama violeta ela fosse capaz de queimar karma por si só, era só a gente meditar para o resto da vida e, né, se guardar numa sala e pronto, né, realizava e acendia e tudo. Agora ela tem sim uma possibilidade, uma capacidade de, dissolver padrões negativos que a gente já conseguiu superar eles, mas que eles ainda estão arraigados em nós. Então, são, por exemplo, formulações de traumas, formas de pensamento que ficam junto conosco, ou mesmo memórias de vidas passadas que às vezes nos impedem de fazer novas assimilações acerca de alguns temas os quais a gente possa estar enviesado. Então, a chama violeta ela ajuda na dissipação daquilo que a gente já não é, porque em algum momento a gente foi aquilo, mas a gente não precisa mais ser. Então, essa é a qualidade da libertação dessa chama violeta, a capacidade de dissolver padrões que já não correspondem ao que é o nosso ideal. E aí, isso é muito útil para o estudante de espiritualidade, porque ele tem uma ferramenta que permite ele se desengessar. Então, ao invés dele ficar preso num mesmo lugar que ele esteve a vida inteira, né, e repetindo aqueles mesmos padrões, usando a chama violeta com alguma constância, ele vai conseguindo criar novas plataformas de expressão essencial, de expressão da própria consciência, né. A chama violeta, portanto, ela pode ser sim um instrumento de dissolução de pensamentos arraigados, e isso pode ser lido como karma, mas não um karma que ele ainda não foi lidado diretamente. Ela não é uma ferramenta que ela transforma a consciência por si só. Você falou sobre a Kuan Sim. e é uma associação, se não me engano, com o sétimo raio, alguma coisa assim que você citou hoje aqui no nosso bate-papo. Isso. Qual é a energia, a função, a conexão que ela traz, né, que ela transmite, e também onde é o paraíso e o inferno, e qual é a relação do paraíso e o inferno com a Kuan Yin? Aham. Bom, o a Kuan Yin, ela é um bodhisattva, né, da compaixão, né, então ela é essa força, da transmutação pelo amor, essa potência, né, de acolhimento, e não só de acolhimento, de lidar com obstáculos e desafios a partir desse amor, né, projetado. Então ela vai ensinar pra gente a ter, né, essa força compassiva na transformação das situações, né, na transformação das relações, na transformação dos conflitos, e por isso que ela é, né, um raio do raio violeta, né, da transformação, da transmutação. Eh, Agora, sobre paraíso e inferno, né, é essa capacidade da gente sair de uma situação completamente conflitante e desafiadora, e se colocar num estado de graça a partir da expressão, da compaixão na nossa vida, né. Eu comentei isso também porque a própria Kuan Yin traz em sua missão de alma Sim. transformar um inferno em paraíso, e ela, incansável, só sairia do sentido da roda de Sansara após o último entidade, espírito, ser, Sim, saísse de lá, né? sim. Dessa conexão, né? Isso é o voto, né, dos bodhisattvas, né, que são seres que eles alcançam um estado de consciência muito elevado, e fazem esse voto, né, de não mais voltar a se encarnar. Agora, a forma dela de prestar esse auxílio é justamente sob essa virtude da compaixão. É muito interessante.
Você citou sobre mantras, aí como é que a pessoa poderia fazer essas práticas? Tipo, eu sou em ação. Como é que você poderia ensinar as pessoas para fazer isso de maneira prática nessas sintonias? Sim. Um indivíduo que ele queira desenvolver um atributo, né, um atributo que seja alinhado com algum desses raios, ele pode, então, trazer esse atributo na formulação de um decreto, na formulação de uma frase, na formulação de um mantra. Eu posso usar, então, para o raio azul. A gente falou que os atributos do raio azul são fé, vontade, poder, né? Eu posso colocar, eu sou poder divino em ação. Ou eu sou a vontade divina em ação. Ou eu sou a vontade de Deus em mim, ou eu sou a fé inabalável. E nessas estruturações de uma frase direta, afirmativa, simples e curta, eu consigo manifestar essa energia em mim. Normalmente a gente usa o mantra Eu Sou, né? É um mantra reconhecido, né, pela Grande Fraternidade Branca e é uma excelente ferramenta para conseguir integrar esse atributo em nós. Então eu posso ir meditando e sentindo como que cada mantra me afeta. Tem alguns indivíduos que eles têm uma sensibilidade psíquica e energética muito grande, que eles observam os efeitos físicos que os mantras produzem ao redor deles. E eles falam, nossa, Rodrigo, você me sugeriu fazer, né? Então eu sou a vontade divina em ação. E eu comecei a fazer e foi muito bom. Mas na hora que eu comecei a usar o eu sou o poder de Deus em ação, eu senti que eu acessei outra oitava do mesmo raio. E esse mantra não ressoa muito bem. Por quê? Porque de alguma forma ele toca em algum ponto, algum viés meu interno. E aí a gente vai entender, então será que a gente precisa de fazer um trabalho interno de limpeza, de amadurecimento? Ou será que a gente tem que insistir nesse mantra para desenvolver essas qualidades que ainda não existem no sujeito? Mas então, Rodrigo, você está me falando que um mesmo raio ele pode se manifestar através de um atributo e ter outros atributos faltantes na pessoa. Claro, né, a nossa consciência ela é muito ampla e muito plural. Então a gente pode ter alguns tipos de virtudes e atributos que eles estão desenvolvidos, outros estão, né, bloqueados, outros, né, precisam de ser aflorados. E em cima dessa ferramenta com mantras ou com meditação, por exemplo, a gente consegue ir suscitando, né, essas qualidades na gente. Uhum. Né, já foi citado sobre canalização. Você vê diferença entre canalização especificamente e mediunidade? E eu sei também que você tem atuações com clientes, praticamente falando nesse sentido. Sim. Já teve casos de contato com essas pessoas que teve essas perspectivas de transmitir mediunidade ou transmitir canalização e observar uma diferenciação ali desse tipo de comunicação? Qual que foi a primeira pergunta? Me perdoa. Diferença entre mediunidade E e canalização. canalização, se você viu a diferença, e se teve alguma experiência desses contatos com pessoas que fazem atendimentos, passam por atendimento para você, Sim. ou cursos ligados a isso. Legal. Para mim, a canalização, ela tá dentro do escopo da mediunidade, tá? Eu tive uma experiência recentemente muito doida, muito interessante, que foi o seguinte, eu estava dando uma formação de um curso, e esse curso ele trabalhava tanto com energia cósmica quanto com energia telúrica. E dentro desse curso tinha algumas pessoas que elas eram bandistas. No meio do curso, as pessoas elas começaram, a gente começou a fazer uma prática e as pessoas começaram a sentir a aproximação muito grande de um mestre, né, que por coincidência era a Mestre Kuan-Yin. Começaram a sentir essa energia. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, isso é muito estranho, porque eu tô sentindo a inteligência em mim, eu sinto os meus chakras ativos, mas não é nem um pouco parecido com a incorporação que eu tenho no terreiro, não é nem um pouco parecido com a meditação que eu tenho em casa. Parece que eu de fato tô sustentando alguma coisa, que tem algo que tá a partir de mim se manifestando. Eu falei, legal, que massa e tal. Passou alguns minutos, algumas horas, a gente foi para uma outra prática. E aí, nesse momento, essas pessoas elas começaram a relatar assim, nossa, agora sim, agora eu tô sentindo a energia de incorporação que eu sinto, né, no terreiro, no dia a dia e tudo. E aí eu falei assim, são dois fenômenos completamente diferentes. São, assim, até a parte corporal energética que acessa é diferente, né? Uma acessa a parte mais superior, outra acessa a parte mais inferior, uma vai tomar o seu corpo em possessão, outra não te deixa em consciência em momento nenhum, pelo contrário, usa da sua consciência. Então, a canalização
Ela é um tipo de mediunidade. E como qualquer tipo de mediunidade, precisa ser desenvolvido de forma responsável e compromissada. Dito isso, é muito comum que dentro do consultório, dentro do processo terapêutico, as pessoas comecem a fazer as práticas que são sugeridas a elas e comecem a desenvolver alguns desses contatos legítimos com esses indivíduos. Comumente, normalmente, esses indivíduos eles se apresentam dentro de uma terceira visão no consultório ou em sessão. E o indivíduo não consegue acessar isso por conta própria em casa, voluntariamente. Até que vai passando os meses, vai passando o tempo, a pessoa vai ganhando um nível de proficiência e uma frequência energética, e aí sim, esses indivíduos eles começam a se manifestar, né, junto das pessoas. Ou seja, esses mestres, né, esses mentores, essas inteligências, já são as inteligências das pessoas, só que elas não tinham nível e patamar vibratório para conseguir acessar eles. Agora, já aconteceu uma das coisas mais interessantes da minha vida, Samuel, que é o seguinte, eu tenho esse paciente que é um amigo, é um cara muito bacana, quando ele chega no consultório, ele já tem contato com o mentor dele já fala, é o mentor dele que sugere ele me procurar. A gente começa a fazer esse trabalho e o mentor dele vai dando pitacos sobre as técnicas que eu passo para ele. Ó, legal, isso aqui você faz desse jeito, ó, pede pro Rodrigo te passar uma técnica para isso, etc. Então, se estabelece uma relação de confiança. Ótimo. Passa algum tempo, alguns anos, e ele falando assim: nossa, Rodrigo, tem um mestre que trabalha com você que ele é muito interessante, né? Ele trabalha só, né, nesse momento específico do rendimento. Chega um dia, esse mestre se apresenta para esse cara e fala assim: você já me viu aqui outras vezes, né? Ele já. Falou assim: tá na hora da gente começar a desenvolver um trabalho junto. Eu vou começar a te acessar nos seus momentos de meditação e a gente vai desenvolver um trabalho juntos. Aí ele me falou, eu falei: "Cara, eu nunca vi isso, mas legal". Aí, no dia seguinte, ele tá lá meditando, aparece a figura desse mestre. Aí o mestre passa pra ele alguns exercícios. Ele começa a fazer. Depois ele me fala, eu falei assim: "Esses exercícios são meus, eu não te passei isso". Aí ele falou assim: "Pois é, Rodrigo, eu tô achando muito estranho". E aí o mestre foi passando todo o currículo que eu passava para alguns alunos específicos só. Ele foi passando meu currículo. Eu virei pra ele assim: bom, parece que o currículo não é meu, parece que o currículo é dele. Eu canalizei, né? Eu intuí passar para outras pessoas, mas de fato foi uma transmissão de poder direto. Eu falei: cara, perceba que não sou eu quem tô patrocinando esse processo seu. É dele. Ele quem se interessou por você, ele quem tá fazendo isso. E aí ele foi tirar tema, foi conversar com o mentor dele e falou assim: o que, que é isso? Ele falou assim: esse é um mestre específico que trabalha dessa forma, ele está num patamar superior ao meu, ele é um professor e ele, né, ele não é um contato do Rodrigo. Ele trabalha com o Rodrigo porque o Rodrigo tem muitos contatos com outras pessoas, mas ele é livre e ele gostou de você e ele vai desenvolver esse trabalho, vai ser muito bom para você e tal. Eu falei: cara, que interessante, nunca vi isso. Depois vi outras vezes, mas assim, é algo muito, muito rico, sabe? Bacana. Templo astral, o que que é o templo astral e como é que ele pode ser, e se ele pode ser um local de contato espontâneo com esses seres como esses, daí que traz ensinamentos ligados a propósitos, ligados a grupo de pessoas, a ensino, a de passar conteúdo e de aprendizado. O templo astral ele é basicamente um local no astral que ele pode ser imaginado ou em algumas pessoas ele simplesmente aparece, a pessoa fecha os olhos para meditar e ela está sempre numa mesma cabana na praia, ou ela está sempre em algum lugar no campo, ela está num castelo, né? Então, num primeiro momento, esse é um lugar que ele é parte da imaginação do indivíduo. Mas depois ele vai se consagrando dentro desse plano astral, e ele vai ganhando certa autonomia e certa vida. A pessoa pode modular ele com a imaginação, mas essa modulação ela tem limites. Então, às vezes, você tenta adicionar um novo cômodo, tenta fazer algum tipo de personalização e o templo não aceita, ele volta para aquele mesmo estágio original. Então é um lugar, né, que a gente cria e que vai se desenvolvendo e que a gente pode ir ali fazer as nossas práticas. A gente pode né, fazer um ritual menor do pentagrama, por exemplo, imaginar que a gente está se defumando, ou ir para ali para meditar. Né, é uma outra dimensão da consciência.
E sim, né, os nossos mentores, eles entram em contato conosco por ali. Então, conheço muitos casos de entidades, né, de pessoas que falam, hoje foi meu último dia aqui nesse terreiro, se você quiser continuar, você vai continuar, vai aparecer outra entidade para você. Se você quiser falar comigo, eu vou estar no seu templo astral. E aí a pessoa chega no templo astral, a entidade está lá e a entidade vai continuando o contato, ao invés de, né, por transe de incorporação, por esse trabalho contemplativo de templo astral. O templo astral, ele é muito interessante porque ele é um local tanto pessoal, quanto ele também pode ser utilizado para grupos, né? Então você tem uma ordem iniciática e essa ordem ela pode ter um templo onde você, né, vai fazer as práticas com outros membros, vai trocar, né? Tem o caso do Sanctum Celestial da, né, Ordem Rosa Cruz, e que as pessoas acessam tanto o próprio Sanctum da ordem, quanto, né, o Sanctum próprio delas. É uma forma de templo astral legítima e que funciona super bem. Uhum. Quando se fala de canalização, muitas pessoas escrevem e trazem esses conteúdos em forma de livros e publicações das canalizações especificamente, diversas linhas. Alguns deles são cartas de mestre, outras pessoas são suas comunicações que têm outros respectivos títulos provenientes deles. Sim. Mas aqui é o inverso. Qual é a função da pessoa que é um adepto escrever uma carta para os mestres? E o que é que poderia ser colocado nessa carta de contato com os mestres? Legal. A carta com os mestres é muito mais um compromisso da pessoa consigo mesma do que da pessoa com os mestres. É um tipo de ferramenta que a gente utiliza justamente para que a pessoa consiga materializar, né? Colocando no papel, escrevendo a próprio punho, ela está de fato modulando a intenção e a vontade dela. É diferente de né, falar com o invisível ou sentar sozinho e conversar. E essas cartas, elas servem como carta de propósito. Então, eu posso escrever uma carta pedindo a admissão à grande fraternidade universal para ver se, de alguma forma, eu estabeleço esses contatos, eu trago esses indivíduos mais para perto, né? É muito comum que, a partir do momento que o indivíduo escreve essa carta e começa a se dedicar, ele comece a sonhar que ele está no templo dos mestres, ou que ele está, né, junto de outras pessoas que também fazem parte, começa a sonhar que ele está recebendo algumas instruções, né? Seriam esses salões da grande fraternidade universal, né, que as pessoas por ali comungam. Então, a gente tem essa função. Agora, a gente também tem a função das cartas né, de queima de karma, né, que a gente já tratou aqui anteriormente, que normalmente é feito no dia 31 de dezembro, e que as pessoas, elas né, escrevem tudo aquilo que elas querem deixar para trás, que já não faz mais sentido, e queimam essas cartas, né, nesse sentido dessa dissolução. É uma forma também de aplicar, não energeticamente, mas espiritualmente, né? Tem alguns certos preconceitos ligados à fraternidade universal, à fraternidade branca especificamente, Sim. por se tratar de falar que as pessoas que estão conectadas nesses assuntos só vão trabalhar luz, 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 luz e luz. Aham. E a minha pergunta aqui é relacionada a um outro ponto que é o polo oposto, que Aham. é de que forma que é a depuração das sombras e trabalhar com esse inconsciente Aham. se alinha com o conceito de uma evolução cósmica e ascensão, e não necessariamente só no flores e perfumes e docilidades da vida. Legal. Só existe a ascensão na contemplação do conflito, né? Então são as sombras que são as raízes e a matéria-prima para esse desenvolvimento, né, consciencial, espiritual, energético. Então a partir daí, a gente consegue pelo pelo próprio trabalho interno, ir contemplando essas sombras, fazer isso que a gente chama de shadow work, né, trabalho das sombras, para ir limpando aonde que a nossa consciência ainda não conseguiu se expressar de forma ideal. Eh, de fato, essa crítica ela é muito válida e muito pungente. A gente vê muitas pessoas que elas fogem e falam: "Não, não posso ver esse tipo de tema porque, né, é pesado e tudo". Mas só existe trabalho de ascensão quando há esse trabalho de sombras. É por isso que, né, nessa contemplação dessas virtudes, desses atributos, a gente precisa de uma análise crítica,
de o que a gente precisa desenvolver de fato, né? E ir fazendo esse trabalho, entender que quando eu falo assim, quero ser uma pessoa mais compassiva, ou né, ou mais pacífica, o que vai se apresentar na minha vida são situações justamente de conflito que vão me permitir expressar, né, essa compaixão e essa paz, né? E são esses desafios, tanto internos quanto externos, que nos permitem, de fato, o refinamento e o desenvolvimento da consciência. Uhum. Existem alguns atos ou atitudes ou atuações de mestres que são considerados verdadeiros milagres, né? Qual a diferença que você vê entre um milagre na perspectiva católica e um ato de poder desses mestres da grande fraternidade universal? Como se os atos desses mestres fossem milagres? Nenhum. Eu acho que eu acho que a sacralização do ato do mestre, ela é problemática. Agora, na perspectiva católica, esses milagres eles são tidos como atuações diretas na matéria, né, e os mestres da grande fraternidade universal, eles não estão preocupados em impressionar ninguém, então não vão parecer milagres, eles vão parecer muito mais direcionamentos, puxões de orelha. Esses milagres que precisam ser feitos dessa maneira, por que eles precisam sair do natural ou serem extraordinários? Eventualmente a gente se depara com esses fenômenos físicos, de ver rosas né, descendo do teto, ou ver uma bebida mudar de cor, ou ver algum tipo de materialização na nossa frente. Isso pode acontecer, mas a quem interessa todo esse show e esse teatro extraordinário, né? E se o indivíduo ele entra em contato com essa vertente buscando justamente a prova, né, do extraordinário, ele vai se decepcionar e se frustrar. No início do nosso bate-papo, você comentou um trecho que falou assim: olha, mestres para mim só aqueles que saíram da Rota Samsara ou já estão num outro patamar. Sim. E aí fazer uma pergunta Ah, que tem a ver com essa perspectiva, só que aham. com outro termo. A iluminação. Sim. A iluminação é um processo que acontece apenas após a morte, apenas após um desencarne, ou é possível alcançá-la em vida? Excelente. Se a gente trata da iluminação como um fenômeno pontual, ou seja, até o momento X eu não estou iluminado e no momento Y eu estou iluminado, eh, eu acho que essa é uma perspectiva ingênua. Eu entendo a iluminação, então, de fato, como um processo que ele é gradual e que ele vai se atingindo, né? A gente fala de samadhi, né? Essa iluminação. E a gente fala de Mahasamadhi, né, que é a grande libertação. Eh, a maioria da literatura vai falar que o Mahasamadhi só acontece depois da morte. Eh, mas, que é possível haver indivíduos com um nível de quase iluminado. É o que eu acredito. Eh, eu não acredito que seja possível sustentar a iluminação dentro das várias variáveis que a gente tem nesse plano encarnado. Então, eu entendo que a gente pode sim, né, se aproximar e alcançar esse processo, esse patamar, mas eh, não de uma forma que essa perfeição ela vai se dar nesse plano. É um pensamento. Posso mudar de ideia depois. Falando de literatura, qual a literatura que você recomenda para o tema de hoje, que é os mestres da grande fraternidade universal? E diz também se você tem algum tipo de estudo de grupos ou de curso ou de algum aprendizado ligado a essa temática, porque é a primeira vez que a gente está trazendo, que você falando sobre essa perspectiva, pelo menos aqui no programa, Que legal. nesse viés, porque normalmente a gente convida você para falar sobre a John Fortune, Sim, ocultismo, diários mágicos, como sim. que faz essas práticas mais esotéricas, de Aham. conexão. Essa é a primeira vez que a gente está abordando esse tema, né, de Sim, mestres sim. da grande fraternidade universal. Eh, eu tenho um material que é o Senhores dos Sete Raios, da Elizabeth Clare Prophet. É um livro clássico, né, é um tomo grande. Eu não acho que ele seja, impecável, mas é um livro que ele traz algumas perspectivas. Eu acho que
Eu gosto muito da ideia de encorajar o leitor e o estudante a ir desenvolvendo essas percepções por si mesmo, né. Então ter uma noção geral dos raios e aos poucos ir refinando isso, dentro do próprio processo interno e comparando com outras pessoas que estão vivenciando isso. O livro da Maria Silva Orlovas também é muito bom, né, Os Sete Mestres também é um bom livro introdutório. Eh eu já falei sobre a Grande Fraternidade Universal no Diário Mágico. Tem 3 episódios, tem 3 lives que a gente, trata um pouco mais sobre esse tema. E, eventualmente, eu pretendo dar um curso de formação para pessoas que elas desejam ter contato com esses raios. Porque o que acontece com grande frequência é as pessoas tentarem canalizar esses raios por conta própria e não terem aporte energético ou não terem, né, nenhum tipo de afinidade com eles e falarem: "Isso não existe, não funcionou". Mas com uma iniciação adequada ou com uma instrução mais específica, elas conseguem acessar essa energia e aplicar elas no dia a dia. Não são, não é uma técnica que precisa de iniciação. Pode-se alcançar isso por conta própria, só que em geral as pessoas não conseguem alcançar esse tipo de frequência e, portanto, né, ficam aquém e acham que não funciona, acham que é inefetivo, né, ao contrário, né, do indivíduo que ele já tem uma caminhada espiritual e que de repente ele se esbarra nesse assunto e começa, né, a trabalhar com essa energia. Nesses seus estudos espirituais, ou espiritualistas, ou esotéricos, ocultistas, você passou por alguma fase que foi desafiante, sombria e complicada? E se sim, como é que lidou com isso? E eu acho que isso é todo dia. Eu acho que todos os dias a gente vê, né, as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento, e também as bênçãos e a glória do que a gente constrói. Particularmente, né, eu estou num momento muito, eh, de muita realização, de olhar para trás, para 3, 5 anos atrás e falar: "Nu, muita coisa mudou e muita coisa desenvolveu". Isso sobretudo quando olho para os diários mágicos passados e ver que a minha aspiração já era grande, mas que muita coisa aconteceu em pouco tempo. E isso quando a gente ouve da boca das outras pessoas que nos acompanham. Eh mas eu acho que essas sombras elas estão sempre ao nosso redor, e a gente pode dar mais ou menos enfoque para elas. Eu nunca passei por uma situação desesperadora de falar: "Cara, a vida não tem sentido e não tem saída e, já era", nunca. Né, mas o tempo todo a gente pensa, essas situações elas têm algo para me ensinar, eu posso aprender com elas e, eu posso simplesmente, transmutar, né, a palavra que a gente está usando aqui, a minha consciência para ter a melhor abordagem sobre isso. Eventualmente a gente se questiona por que que uma ou outra situação está acontecendo na nossa vida, né, eh, e isso nos leva a tentar estabelecer relações de parâmetro não. Eu não gosto disso, eu não acho assim: "Ah, isso está acontecendo porque, né, eu pisei na bola, eu tenho que depurar um karma, etc e tal". Não, a situação está acontecendo, tem que lidar com ela, é A mais B, então pronto. Nessa perspectiva de desafios da vida corriqueiros, que não aconteceu, vai acontecer, que ocorre constantemente, ou que está ao redor, como foi citado aqui, qual a importância de estar em grupo? Eu acho que o contato com o outro permite, a gente superar as nossas miopias cognitivas, Os né. túneis de realidade. Esses túneis de realidade. É aquele negócio de que é preciso sair da ilha para ver a ilha, né. Eu tenho esse entendimento de que o grupo ele dá uma perspectiva complementar. Quando o grupo ele é dissonante, a gente não tem pertencimento, é justamente o contraste de comportamento. Mas quando o grupo é consonante e tem uma comunhão, é muito bom ver como que, outros tipos de mediunidade se expressam, como que outros tipos de resultados são possíveis com as mesmas práticas, como que outros tipos de conexão se dão, e como que, eu sou um indivíduo desenvolvido.
em um determinado raio e com um determinado mestre, e tem um outro indivíduo que ele também é desenvolvido em outro raio com um outro mestre, como que as nossas potências elas se complementam e eu não tenho a ambição de ser como ele não tem a ambição de ser como eu, mas pelo contrário, a gente encontra quais que são as polaridades que se complementam e como que a gente pode se ajudar mutuamente. Eu acho que esse é o valor do grupo, né? Coisas que a gente não conseguiria fazer sozinho, né? Isolado. Então, é nesse aspecto que eu gosto dessa convivência social. Maravilha, aí, ó, Mestres da Grande Fraternidade Universal com o Rodrigo Vignoli. Ó, para contatos, você tem aqui ó, o Instagram RF Vignoli e o site diariomágico.com.br. Está passando aqui embaixo para você acessar esses links. Também tem aqui na descrição desse vídeo os contatos do nosso convidado Rodrigo Vignoli, que tem um podcast chamado Diários Mágicos, que não sei a periodicidade. Qual a periodicidade do Diário? Quinzenal. Então, é quinzenal. Vocês podem encontrar também o Diário Mágico de formato quinzenal, que é o podcast. Quanto tempo que tem um podcast? Ele vai fazer 5 anos e, né, nesse momento que está indo ao ar, que a gente está gravando, o último episódio foi gravado com você, queridíssimo Samuel, né? Nosso episódio de número 100. Participei do 100º episódio do Diários Mágicos com o Rodrigo Vignoli. Que beleza! E tem muitas pessoas interessantíssimas lá que você vai navegar, compartilhando suas respectivas histórias, inspirando vocês, trazendo algum raio de cor diferente. Aí você junta todos esses raios e fala, putz, que faz parte dessa minha pintura de vida aí, né? De conexão, né? Isso é algo bem, bem interessante. Quero super agradecer sua vinda aqui a São Paulo, aqui no programa, agradecer também vocês que nos acompanham aqui via internet. Vai lá e se inscreva, sabe aonde? No Clube Consciência. Manda um alô. Não dá para mandar alô, né, Gabi? Não tem como mandar alô, porque só quem manda lá são os administradores, ou seja, o Gabriele, o Iago, o Lucas e a turminha, mas você pode receber. Então, o Clube Consciência está parecendo os mestres no viés do nosso convidado de hoje. É de lá para cá. Sim, é isso. Mas aí recebe esse conteúdo, quanto que tem novidade, como é que você pode interagir de uma maneira mais próxima também. Sorteios que ocorrem, tem convidados que dão sorteio de atendimento, sorteio de livro, sorteio de curso. Olha, vai lá, participa aqui do Clube Consciência. O último que aconteceu ontem foi sorteio de 3 livros lá, né? Foram 3 livros do Ricardo Sofilipe, do casos sobre apometria, estudados durante vários anos e décadas ali que eles colocaram nesse livro. Então, tem esses presentes para quem participa desse Clube Consciência. Clube Consciência que é no WhatsApp e é gratuito, só se inscrever lá. Aí vocês têm a forma de participar lá desses momentos interativos que a gente tem, tá? Aqui no canal você pode ser também seguidora, aí é um outro sistema e a gente está planejando algumas coisas para o ano que vem, de modular aqui, modificar esse acesso a todos vocês também. Vai ter muitas novidades. Primeiro você conhece pelo Clube Consciência Novidades, depois você pode conhecer pelo clube, depois do clube, conhecer por aqui como membros do canal. Muitas novidades estão chegando para vocês, hein? Mais uma vez agradecer aqui, Rodrigo. Obrigado, e Samuel. Para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. A mensagem que eu tenho é: anotem seus resultados. Comecem a fazer uma anotação, um diário mágico. Não precisa ser diária, pode ser primeiro semanal, né? Mas depois vai dando essa continuidade sistematicamente. É uma forma de parametrizar a vida, não no sentido de buscar performance, mas no sentido de começar a documentar e ter um testemunho fiel da trajetória dentro desse desenvolvimento da consciência, dentro desse desenvolvimento do espírito. Não é aspirar à ascensão, é simplesmente contemplar esse encanto nosso interno no dia a dia.